Você já ouviu falar de Bart Ehrman? Ah, já, esse ex-evangélico bunda mole. Sim, sim, claro. Autor de O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse e outros livros. Ehrman é um ex-cristão e teólogo que se afastou da religião após estudar autêntica e honestamente a história das Escrituras. Segundo ele, eu fiz o meu melhor para manter a minha fé que a Bíblia era a palavra inspirada por Deus, sem qualquer erro, e isso me manteve por 2 anos. Eu percebi na época que temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, e nem sequer 2 deles são exatamente iguais. Os escribas mudavam seus contextos, algumas vezes de maneira significativa, mas várias vezes com mudanças pequenas. E finalmente me ocorreu que se eu realmente pensava que se Deus inspirou esses textos, se ele se deu ao trabalho de inspirar os textos, por qual razão ele não se deu ao trabalho de preservar os textos? Por qual razão ele permitiu que escribas fizessem modificações? Observe uma coisa muito interessante. O Bart Ehrman tem um grande problema, que é um problema mesmo do mundo evangélico e do mundo protestante. Eles tratam a textualidade como um autor do Renascimento trataria a textualidade, né? Com aquela visão radicalmente filológica, com aquela visão puramente escriturística, sem se dar conta de que a Sagrada Escritura, longe de ser um escrito, ela é também um reflexo de uma tradição. Como é que nós sabemos da legitimidade dos textos bíblicos? E por que essas cópias tinham algumas alterações, embora essas alterações fossem secundárias? Primeiro, nós temos que entender que existia uma língua universal da época, que era o grego, e esse grego, evidentemente, variava de região para região. Então havia transcrições e umas transcrições desses textos. Só que o essencial é o seguinte, é a gente perceber que se essas transcrições mudavam o sentido original da história. E vocês vão ficar mais escandalizados de observar que o que dá veracidade à história não é o texto primitivo. O que dá veracidade à história é o texto final. E por que isso? Porque das inúmeras cópias e transcrições do Novo Testamento, o que havia era uma tentativa cada vez mais próxima de transmitir o que era oral para o que era escrito. Então veja que essas cópias, longe de provarem que haveria adulterações ou então introduções, etc. Ora, se você quisesse realmente falsificar um documento, você não cria tantos documentos. Pelo contrário, se você tem inúmeras transcrições e várias cópias, e na verdade são até mais de 5.000 textos do Novo Testamento. Aliás, tem mais cópias do Novo Testamento do que, por exemplo, as cópias de Aristóteles e Platão. Para você ver. Existem mais textos registrados do Novo Testamento do que os textos de Platão e Aristóteles. Aliás, a distância entre os textos do Novo Testamento e os acontecimentos, se comparado aos textos do mundo antigo, são muito menores. Talvez um dos textos mais antigos que se encontrou, né, e foi no Egito, parece que foi num túmulo, foi o Evangelho de Marcos. Quer dizer, praticamente na mesma época em que o texto de Marcos foi escrito. Você sabe qual é a distância entre um texto de Aristóteles, o que nos chegou, e até a sua época? São mais ou menos 1.500 anos. O texto platônico é a mesma coisa, são 1.200, 1.300 anos. Quer dizer, nós temos textos de Aristóteles e Platão que são, na verdade, medievais. Então, observe que esse tipo de argumentação me parece tão capciosa, porque quem fala isso não conhece como o mundo antigo transmitia conhecimento. E que as interpolações, os erros aparentes, os concertos que há nesses textos, claro, meu filho, você está copiando toda uma tradição oral. E você tem que passar aquilo pelo papel. Como é que você constrói no papel uma tradição oral? E observe que essa tradição oral, embora tivesse um núcleo essencial, observe uma coisa, um núcleo essencial de história que não modifica, mas ela tem formas de se falar. Então, por exemplo, se de repente um grego da Trácia, um grego de Atenas, um grego da Ásia Menor, um grego do norte da África, você vai negar que existem variações da forma de se falar o grego? Claro que existem variações. E talvez, por conta dessas variações textuais, talvez um copista tenha escrito conforme aquilo que era textualmente correto no seu local de origem, daquela mesma tradição oral da escritura. E isso sem prejuízo do fato das cópias. As cópias podem ter erros, e de repente você tem uma outra cópia e faz uma correção, e assim sucessivamente. Isso não nega a perfeição da escritura, porque a perfeição da escritura não está na forma como ela foi redigida. A perfeição da escritura está na forma como ela foi inspirada. O que ela inspira, o que ela te ensina, o que ela te explica. É isso que nós temos que entender. Então esse tipo de refutação é uma refutação muito boba, muito pueril. É uma refutação de um homem que, embora possa ter estudado grego, possa ter estudado vários artigos arqueológicos, no fundo, por ser protestante, ele subestima a tradição oral. Ele subestima o poder da institucionalidade.
Quando, por exemplo, Jerônimo traduzia a Vulgata Latina e traduzia um livro que ele queria considerar definitivo, é porque provavelmente ele analisou inúmeros desses textos, tá? Inúmeros desses textos com seus devidos erros, com devidos acertos, e quis colocar um texto oficial, um texto que fosse fidedigno à mensagem de todos aqueles textos que foram copiados. Isso aconteceu muito na história, não somente do cristianismo, na história mesmo da filosofia grega. A filosofia grega, como nós temos hoje, é filosofia medieval, na verdade, porque todos os documentos são do século VIII, do século IX, etc. Vamos lá. Ehrman defende que alguns livros do Novo Testamento são fraudes literárias e mostra como falsificações eram largamente praticadas pelos primeiros escritores cristãos. O que soa mais razoável para você? Que Jesus, esse pregador judeu, tenha sido realmente Deus encarnado, ou que os milagres atribuídos a ele tenham sido fraudes? Resposta. Bart Ehrman não é uma fonte confiável, até porque ele é um militante anticristão. Já começa por aí. Segundo ponto. O que me parece é que a análise do Bart Ehrman não condiz com a história como a escritura foi escrita. Então você está pegando uma única fonte sobre o assunto e totalizando através de uma única fonte algo que, do ponto de vista histórico, é muito mais controverso e muito mais debatido. A sua argumentação, com todo respeito, é simplória. Se eu te falar aqui que existem 5, 10 mil textos da Bíblia, transcrições, por que 10 mil textos da Bíblia transcritos? Será que essas pessoas não estavam realmente querendo preservar a verdade com 10 mil textos? Nós não temos 10 mil textos de Aristóteles, nós não temos 10 mil textos de Platão, nós não temos nem mesmo 10 mil textos de muitos autores gregos e romanos. E, no entanto, a Sagrada Escritura teve um registro tal, de tamanha profundidade, que nenhum outro texto do mundo antigo teve. Vamos lá, meu filho, pensa um pouco melhor. Você acha que tanta transcrição desses textos seria uma forma de adulterar os textos? Porque se fosse uma forma de adulterar, vamos esconder tudo e vamos apagar as alterações. Não foi o que aconteceu. Então a sua conjectura está refutada. Algumas pessoas defendem que a religião tem uma utilidade inquestionável e a gente, portanto, pode ignorar todos esses problemas, a gente pode fingir que não existe essas incoerências, esses problemas de superstição e coisas de um mundo pré-científico, porque a religião traz esperança para as pessoas, porque a religião faz as pessoas se sentirem bem. Sério, é sério que o auto-engano vai ser justificado com a ideia vaga de que faz as pessoas se sentirem bem. Bom, isso aí é uma licença poética sua. Porque da mesma forma que você critica o messianismo cristão, você critica todo esse aspecto de esperança e você atribui erros inexistentes ao cristianismo, por outro lado, a visão cientificista ela não é menos milenarista, porque ela parte da pressuposição de que nós vivemos numa época pré-científica, portanto obscurantista, portanto atrasada, e agora nós vivemos numa era pós-científica em que nós somos praticamente deuses, conhecedores do bem e do mal, e que, claro, né, sereis como os deuses também. Temos aqui uma tentação até adâmica em torno do conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Em 2 séculos de iluminismo, se matou tanta gente, mas tanta gente que não conhece nenhuma guerra religiosa que tenha feito tanto estrago como o iluminismo enquanto filosofia, enquanto política, enquanto método de compreensão da realidade e método até mesmo epistemológico, como você gosta de falar, tá? Por exemplo, desde as revoluções liberais, desde a Revolução Francesa, e isso nós temos que entender que, claro, os aspectos epistêmicos, ou como você falou, gnoseológicos, de compreensão da realidade também influenciam na forma como nós atuamos na realidade. E também da forma como compreendemos a filosofia, como compreendemos o ser humano. Da feita que nós temos, a partir de uma ideologia chamada iluminista, a redução do homem como se fosse apenas um mero apêndice da, entre aspas, natureza, do cosmos, como se fosse uma engrenagem do todo, num sentido até meio panteísta, que isso é herdado de Baruch de Spinoza. E nós temos um Estado secular, um Estado laico, que se coloca num plano semidivino, porque ele é o único poder existente e, portanto, um reflexo da voluntariedade humana. Olha aí, nazismo, comunismo, fascismo, todas essas bostas, essas ideologias são filhas do iluminismo. E raramente na história humana se matou tanta gente como nos 2 últimos séculos da história nossa. História secular, ateia, materialista, laica, que a moralidade é relativa, que o homem não tem sentido, dentre outras coisas. Nunca se matou tanta gente como na nossa época. Basicamente. Assista ao meu vídeo sobre sociedades sem religião para ver como que a religião não implica moralidade, a moralidade não provém da religião. Como a moralidade não provém da religião? Como não? A civilização cristã é o quê?
Até os gregos e os romanos tinham noções de moralidade, ainda que defeituosas, mas tinham, mesmo dentro dos paradigmas religiosos. Esse pessoal parte da pressuposição de que as sociedades sem religião, propriamente ditas, se nós entendemos as sociedades laicas da atualidade, eles partem da pressuposição de que essa laicidade sufocou ou apagou de vez todos os traços culturais e morais que nós temos ainda do cristianismo. Esses traços, ainda que residuais, existem na nossa consciência, ainda que uma sociedade laica e uma sociedade até mesmo ateia do ponto de vista prático, porque da feita que a religião é colocada como uma opinião, como simplesmente algo que tem que ser colocado na sarjeta, mesmo assim, esses aspectos morais residuais nós observamos, né, na ação de certas pessoas. A questão do direito à vida, a questão da dignidade do mais pobre, a dignidade do velho, a dignidade do desamparado, etc. Isso são traços cristãos. Cristãos, não são traços do paganismo. São resquícios que nós guardamos ainda do cristianismo. Ainda que os princípios sejam secularizados e eles acabam perdendo a sua essência mesma no que diz respeito, claro, de como foram fundamentadas. Vamos lá. E, se você tiver interesse, leia o meu livro Ser Ateu, para você entender como que o propósito e a felicidade também não precisam estar associados a uma religião. Por favor, sejamos mais criteriosos, mais honestos, mais compromissados com o conhecimento. Não importa se é aquilo que a gente quer ouvir. Se você já faz isso, meus parabéns. E parabéns por estar aqui. Ah, claro. Ele é o centro do conhecimento, evidentemente. Francamente, acreditar no cristianismo hoje não é muito diferente do que seria acreditar no orfismo, uma religião arcaica da Grécia Antiga, por volta lá do século VI a IV antes da Era Comum, em que gerou-se uma série de crenças religiosas em torno da figura mítica de Orfeu. Cara, sabe o que é o negócio? Sabe o que mais me irrita? É que o seu discurso é uma baita simplificação. Você não pode criar um paralelo do cristianismo, que formou uma civilização, que formou uma cultura, que influenciou praticamente toda a humanidade, com uma seitinha grega do mundo antigo. Tá? Já começa por aí. E não me venha dizer que existem alguns elementos que fizeram do cristianismo não ser uma seita como seria do orfismo, quando na verdade existem postulados do cristianismo que diferenciam de qualquer crença do mundo pagão. É isso que você parece não entender. Você pega uma palavra chamada religião e coloca tudo numa sopa de letrinhas como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Esse tipo de simplificação é para que quando o ateu, querendo defender sua cosmovisão materialista e ateia, ele, claro, ele já atira para todos os lados defendendo o seu dogma de fé. O seu dogma de fé na matéria, na natureza, enfim, nesse conceito que eles chamam de natureza, evidentemente. Que levava as pessoas a praticarem uma série de rituais iniciáticos com base na gnose, com o intuito de salvar as suas almas, privilegiando o espírito em detrimento da vida material. É muito parecido nesse sentido, e é uma coisa que ninguém leva a sério hoje. E o cristianismo não veio tanto tempo depois, e hoje as pessoas acreditam com o mesmo fervor, assim. Então, você pode até dizer, ah, mas Mateus, eu não acredito em nada dos milagres, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Claro que não. Para mim tudo isso é simbólico. Para mim é simbólico, mas a sabedoria de Jesus me toca, eu acredito na religião dessa maneira. Ok, mas então por que você não extrai a sabedoria do Sermão da Montanha, fica com a mensagem sobre o amor de Jesus e sai da religião organizada? Leva... Eu não sei por que essa revolta contra a religião organizada. É porque eu não gosto, é porque eu acho feia, é porque eu acho impossível, é porque eu acho isso. Sinceramente, eu não vejo nenhum problema na religião organizada. Porque nós vivemos uma sociedade onde o ateísmo e o secularismo são organizados. São estatais, inclusive. Aliás, o Estado moderno restaurou um culto que é muito próximo do culto pagão, que é um culto cívico da cidade, que podemos dizer que é a nação, podemos dizer que é a raça, podemos dizer que é uma classe eleita pela história, ou coisa parecida. Ou então, no caso, a apropriação do corpo místico. Por exemplo, a igreja ela tinha uma noção de corpo místico, que era o corpo dos fiéis em torno da igreja, em torno dos princípios da igreja, etc. O Estado-nação também tem essa ideia de corpo místico, ainda que secularizada, né? A nação cultuada como se fosse um corpo, mas só que um corpo secularizado. Como é que uma pessoa não pensa uma verdade dessa, né? Claro, religião não tem que ser organizada. Organizado tem que ser o Estado laico ateu para nos fuder, literalmente. Isso para você não é mais honesto para sua realidade do que dizer que você é um cristão? Me soa mais... Não acho que seja honesto. Cristãos são honestos, acreditam de forma honesta. Mais honesto com você mesmo e também com o mundo. Veja uma coisa, essa história de acreditar nos ensinos de Jesus, retirando de Jesus os atributos de que Jesus é, digamos assim, um meio cristianismo, ou então é um cristianismo muito fajuto. Ou o cristianismo é integral, ou ele não é.
Não há meio termo sobre o cristianismo. Tudo bem, há pessoas que podem acreditar em certos valores cristãos e não acreditar em certas coisas, mas não vai se dizer necessariamente cristã. E vai ficar evidentemente deformado, porque vai transformar os ensinos de Jesus apenas num bom mocismo e nada mais. Bom, do ponto de vista existencial, eu fico indignado com a quantidade de pessoas propagando, muitas delas irrefletidamente, a narrativa de que nós somos pecadores, membros de uma espécie decaída em um mundo decaído, e que precisamos ser salvos. Segundo o cristianismo, a humanidade é descendente de Adão e Eva, pecadores originais que foram expulsos do paraíso por desejarem o conhecimento, comer do fruto da árvore do bem e do mal. Foram, portanto, com todos os seus descendentes, condenados a uma condição sórdida. Eu sei que não somos santos, mas essa visão não parece uma avaliação justa do ser humano. A não ser que você ache que o ser humano seja angelical, então pronto, vá idolatrar um Hitler ou um Stalin. Aí você vai ver realmente o que é a personificação do pecado original na sua essência, no pior do pecado original. Porque essa mistificação do ser humano, que é típico do humanismo, é também um erro. E é também uma injustiça. Por quê? O que é a injustiça? É quando há uma desproporção entre aquilo que se atribui e aquilo que se é. Então, da feita que você atribui ao ser humano uma qualidade que ele não tem, que é a perfeição, então pode dizer, ele é imperfeito. E da feita que ele é imperfeito, então existe algo que deu causa a essa imperfeição. Então, eu não sei por que essa preocupação com a santidade do ser humano, já que ele não é santo. E observemos também que quando nós vemos a questão do pecado original, ou seja, desses aspectos até filosóficos que estão introduzidos, é que nós somos uma natureza decaída justamente porque nós nos separamos daquilo que nos deu causa como princípio e aquilo que nos orienta como princípio de vida, que é o próprio Deus. Adão e Eva, quando comem o fruto da árvore proibida, que é, no caso, a árvore do conhecimento, e quando a serpente diz que sereis como deuses conhecedores do bem e do mal, é porque na prática Adão e Eva queriam ser maiores do que Deus, ou queriam mesmo se desligar de Deus. E a partir disso nós herdamos uma natureza decaída. Alguém vai dizer, é justo ou injusto nós herdarmos uma natureza? Da mesma forma que seria injusto você herdar as características do seu pai e da sua mãe. Quantas coisas você herda da sua família, que podem ser boas ou ruins? E por que você também não herdaria uma condição? Mas observem que, mesmo sendo os degredados filhos de Eva, ainda assim nós temos uma esperança de redenção. Uma esperança de que, mesmo tendo uma condição decaída, nós podemos superar essa condição. Nós podemos ser resgatados dessa condição. Deus não nos abandonou. E toda a história, de alguma forma, mesmo a questão da queda, o surgimento do mal do mundo, etc., existe uma providência pela qual Deus extrai de um bem esse mal que foi causado pelo próprio homem. O homem se permitiu se distanciar de Deus, como de fato nós nos distanciamos de Deus desde sempre, né? Sempre tentamos esquivar do caminho conforme Deus nos prescreve e nos providencia. Mas ao mesmo tempo, eles nos chamam. Então eu não vejo nenhum problema no pecado original. Eu vejo até uma concepção muito lógica do pecado original. Lógica para explicar toda a degradação do homem. Vamos lá, vamos lá. De nossas virtudes e capacidades. Você não acha estranha essa atitude do cristianismo com relação ao conhecimento? O cristianismo parece exaltar a ignorância, o que é suspeitosamente uma excelente estratégia para controle social. Você está falando outra besteira, porque mesmo você cita as universidades como fundação cristã. Se o cristianismo quisesse realmente destruir o conhecimento, não teria guardado a filosofia grega, não teria guardado o conhecimento do mundo romano e etc. Na verdade, não é que o cristianismo odeia o conhecimento. O cristianismo valoriza o conhecimento, como muitas coisas que nós temos hoje foram criadas por homens cristãos, em sociedades cristãs e instituições cristãs. O que o cristianismo condena é a idolatria gnóstica pelo conhecimento. O que é idolatria gnóstica? É essa mesma idolatria que Adão tinha com relação à árvore do bem e do mal. Que a partir da árvore do conhecimento, nós seremos como os deuses. Nós seremos inclusive maior do que Deus. Nós seremos maior do que a própria ordem criada que nós temos que nos sujeitar. É essa a rebelião que o cristianismo condena. Nem tudo nos convém conhecer. E aqui há o limite. Vamos analisar uma coisa que pode parecer até banal, mas vejam aquele sujeito chamado Roger Abdelmaci, que era um médico que manipulava a reprodução humana
E vocês sabem das monstruosidades que ele fez por conta dessa manipulação. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Existe o poder do homem de manipular a reprodução humana. Vocês acham que esse conhecimento é necessariamente benéfico para o homem? E eu digo, a resposta é um sonoro não. Isso é um poder tal que o homem tem, que ele pode modificar radicalmente a natureza humana e pode perverter a natureza humana de uma ordem tal que nem o admirável mundo novo de Huxley saberia prever. E você sabe que no admirável mundo de Huxley, a reprodução humana é controlada por uma entidade estatal. Em outras palavras, a reprodução é alienada da família, é tirada da família para repassar para o Estado. Então a noção que nós conhecemos de pai e de mãe pode ser apagada por conta dessas manipulações. Então vejam que nem todo conhecimento é bom. O conhecimento sobre a bomba atômica. Tudo bem, nós podemos usar a energia atômica para atividades úteis, mas também podemos usar a bomba atômica para destruir a humanidade. Será que o conhecimento necessariamente é bom em si mesmo? Como ele coloca? Claro que não. Há certos poderes que talvez o homem nem tenha que desvendar. E há outros que são elementos úteis. Por exemplo, os homens medievais acreditavam no conhecimento. E eles acreditavam no conhecimento para a dignificação do Logos divino. Por quê? Porque tudo aquilo que era descoberto na ordem do cosmos, aquilo era uma forma de dignificar e de contemplar a beleza divina e também contemplar a ordem natural e saber fazer um bom uso dessa ordem. Evidentemente que nós fazemos uso dela de alguma forma. A eletricidade, o motor a gasolina, são formas que nós temos de usar os elementos do componente do cosmos, das leis naturais da física, da química, etc., para o nosso bem. Mas é preciso bem redefinir o que devemos conhecer e, quando conhecemos, o que usar para esse conhecimento. C.S. Lewis, se não me falha a memória, que escreveu um livro chamado Abolição do Homem, já dizia sobre esse aspecto prometeico do conhecimento. Que ele dizia que muitas vezes a ciência, como elemento de dominação da natureza, é também uma ciência que pode ser usada para dominar outras pessoas. Um homem que tem a ciência pode dominar os outros que não têm ciência alguma. Então nós temos que ter muito cuidado com esse culto idolátrico do conhecimento sem um norte pelo qual e sem uma finalidade pelo qual devemos conhecer. É evidente que devemos conhecer as coisas, devemos contemplar as coisas, mas nós devemos saber usar o conhecimento com justiça e com bom senso, e que talvez nem tudo deve ser nos revelado diretamente. Vamos lá. Leia O Nome da Rosa, de Umberto Eco, uma obra de ficção situada no período do medievo tardio, em que você tem uma bela ilustração de como os monges ocultavam o conhecimento, até mesmo entre si. O conhecimento era algo extremamente exclusivo e inacessível, e eles dificultavam para as pessoas o estudo. Eu me pergunto... Veja uma coisa interessante. Ele pega um romance de Umberto Eco para falar da história medieval. E claro que Umberto Eco escreveu bons livros de história medieval. Mas O Nome da Rosa é um romance. Então o romance não pode falar sobre como os medievais compreendiam a realidade, compreendiam os estudos. Ele mesmo citou o fato das universidades, as escolas catedrais e dentre outras coisas. Quer dizer, esse homem fala tanto de superstição, mas na verdade cria uma superstição histórica baseada num romance, que dizem que é bom. Eu não cheguei a ler o romance O Nome da Rosa, do Humberto Eco, mas é romance. Tem licença poética em torno daquilo, né? Vamos lá. Como o Ocidente teria se desenvolvido em termos de valores se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, possivelmente por cristãos. Aqui ele prega mais uma falácia, uma coisa que se aproxima da fraude histórica. Primeiro, a Biblioteca de Alexandria não foi destruída por cristãos. A Biblioteca de Alexandria teve várias situações de destruição. Esse é o grande erro histórico. Na verdade, houve guerras, houve invasões, dentre outras coisas, e a última invasão que de fato destruiu o que sobrou da Biblioteca de Alexandria foi, no caso, a invasão islâmica no Egito, em que alguns soldados islâmicos e até mesmo um chefe lá tocou fogo na biblioteca. Quer dizer que a Biblioteca de Alexandria não foi destruída pelos cristãos. Na verdade, houve várias fases de destruição da Biblioteca de Alexandria que culminaram na sua extinção já no século VII. Então dizer que os cristãos queimaram a Biblioteca de Alexandria, isso aí é uma fajutice histórica monumental. Vamos lá. Tome, por exemplo, esta passagem de Agostinho. Existe outra forma de tentação, ainda mais cheia de perigo. É a doença da curiosidade.
É ela que nos leva a tentar descobrir os segredos da natureza, segredos que estão além de nossa compreensão, que nada nos podem dar e que nenhum homem deveria querer descobrir. Sabe as palavras de Agostinho, que dizia também que nós devemos compreender para crer. Mas aqui ele não percebe uma coisa básica da sutileza que Agostinho está falando. Eu contei aqui de exemplos de como o poder do conhecimento ele também pode ser um poder destrutivo, se ele for mal utilizado. Então existem coisas que realmente, no meu entender, não deveriam ser reveladas ao homem. Ou pelo menos não de uma forma explícita. Pela incapacidade e pela falta de sabedoria no seu uso. Isso é uma verdade. Por exemplo, nós temos a tecnologia atômica. Vocês já pensaram se de repente a tecnologia atômica se espalhasse por todo mundo e qualquer paiseco do mundo tivesse uma bomba atômica? Se já é desesperador uma dezena de países ter bomba atômica, imagina o mundo inteiro tendo bomba atômica. É um conhecimento, ninguém vai negar isso. Mas é um conhecimento que pode destruir a humanidade. Ninguém vai negar que há certos tipos de conhecimento que podem ser usados para o mal. Auschwitz é conhecimento. Alguém vai ficar escandalizado, mas como você pode falar assim, campo de concentração foi idealizado para matar pessoas. Aquilo não é uma forma de conhecimento que foi aplicada, que foi deduzida, que foi trabalhada. Sim, é conhecimento. Então, essa santificação do conhecimento, como ele coloca, como se o conhecimento não tivesse implicações morais, como se o conhecimento não tivesse implicações éticas, isso é uma falácia. Eu acho que, claro, quando buscar mais conhecimento, sim, a princípio ele é positivo, mas sim quando esse conhecimento tem realmente uma finalidade boa. Ou então, se alguém achar que a criação de algo que modifique substancialmente a natureza do homem e perverta a natureza do homem pode ser uma coisa boa, não deixa de ser aplicação de um conhecimento, mas é um conhecimento malévolo. Então é nesse ponto é que Agostinho pensa sobre a questão do critério do que é conhecer, do que nos é permitido conhecer e de como devemos conhecer e usar esse conhecimento. Mas ele não pensa nisso. Vamos lá. Leia a Divina Comédia de Dante. Você vai ver que aqueles que são mais recompensados no paraíso são aqueles que mais se abstiveram da curiosidade em termos de conhecimento, ou então que buscaram muito conhecimento, depois se arrependeram, cumpriram penitência. O próprio Dante, o personagem do Dante, ele leva muitos sermões nesse sentido. Ele chega lá super curioso, ele vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o paraíso como mortal ainda, e ele chega totalmente curioso e as pessoas começam a dar esses sermões. Não, para com isso, não é dado para você saber e tal, a gente está satisfeito com o que a gente sabe, não pode questionar, não pode questionar. Enfim, é uma coisa que, mesmo revestido da mais bela poesia, você vê que não é muito condizente com um Deus bom. Eu também... Não, eu não entendi isso, sinceramente. O que nós percebemos é o seguinte: é evidentemente que a Divina Comédia, eu não cheguei a ler a obra, eu tenho inclusive a obra dele, eu tenho uma obra traduzida inclusive por um português, mas a visão que ele tem sobre a questão do conhecimento é bastante simplória. Ele tem uma idolatria pelo conhecimento. Conhecimento por si é bom. Não é bem assim. Quando os homens medievais compreendiam que havia limites para o conhecimento, é porque existia um alcance que o conhecimento não poderia senão se limitar. As questões espirituais, de fato, só podem ser reveladas por Deus. Por que a igreja condena o espiritismo? Vamos dar um exemplo clássico. Porque o espiritismo prenuncia essas pessoas se enverendarem por uma ordem sobrenatural que não lhe é permitida conhecer. Não no seu devido momento, não na forma como eles querem conhecer. Então, por exemplo, quando nós observamos a questão da revelação divina, daquilo que Deus quer revelar e daquilo que Deus não quer revelar, é porque justamente existem inúmeros tipos de conhecimentos que podem ser danosos ao homem, que podem ser infrutíferos ao homem, porque o homem não está preparado para conhecer. E Deus revela aquilo que ele está apto a conhecer e aquilo que ele deve seguir para conhecer. Então, observe que o conhecimento é positivo e a igreja nunca negou isso. A igreja tanto não negou que guardou praticamente todos esses conhecimentos do mundo pagão, que muitas vezes nem sempre eram cristãos. Se ela quisesse destruir, por que ela não destruiu? Claro que há muitos idiotas que vão aparecer dizendo que a igreja destruiu isso, destruiu aquilo e não sei o quê. Bom, mas você tem Epicuro, você tem Lucrécio, você tem Demócrito, você tem autores pagãos que são considerados, entre aspas, materialistas. E nem por isso a igreja destruiu.